Fala comigo, meu povo, tudo bem com vocês? Que bom, turma cheia. Só gente de notão nesse lugar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se eu estou nervosa? Sim, claro, senhores. Óbvio. Uma coisa está com a sala cheia, rodeada de gente. Né? Agora, estou aqui eu, a tia Jana. Efeitos tecnológicos. Ou defeitos, você escolhe. Gente, eu tô chique no último, deixa eu contar para vocês. Quem não me conhece ainda vai ter a oportunidade de me conhecer. Eu tô com um auxiliar aqui, que é uma joia. Menina, sabe de tudo de tecnologia. Quem me conhece sabe, né, que eu falo assim, né, descompromissada, né, porque a língua é viva, né, gente? A língua, como diz Evanildo Bechara, ela é viva. Então, eu vou usá-la o máximo possível para subvertê-la dentro do meu bel prazer. Todo mundo aí, já vamos começar. Quantos? Que maravilha, gente, 26 participantes. Gente, nem em sala de aula tem esse quórum. Deixa eu me apresentar. Eu sou doida mesmo, tá, gente? Laudada, inclusive. Reta final, nota 1000, vamos embora. Quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de conversar com gente que eu ainda não vi, que eu tenho saudade que eu ainda não vi, né? Muito prazer, Janaína, tia Jana. Os meus alunos, alguns já estão aqui, que eu já vi entrarem. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, Ivne. Muito obrigada, Meire. Agradeço demais a todos os diretores do SOESP das unidades e com coração cheio de alegria que a gente vai para essa reta final, né, gente? É um momento muito difícil, a gente está ansioso, vocês não sabem o quanto eu também fico ansiosa. Parece que eu também vou fazer o Enem, né? Mas a gente vai dar certo, a gente vai conseguir. Isso é questão de ter esforço. Meu nome é Janaína, estou lotada na Escola Tiradentes de Ipatinga, né? Na página que vocês estão vendo aí já tem o meu e-mail institucional e minha página, que lá você pode chegar à vontade, me adicionar, me chamar para conversar. Desconsidere os meus prints de finais de semana, tá bom? E pode mandar pergunta por lá, pode mandar beijo, abraço, espero, que vai ser muito bem, tá bom? E aí a gente começa o nosso assunto, que é a danada da prova de redação, né? Não é tão monstro assim. O que precisa da gente, como dizia o poeta, é coragem. A gente chegando na reta final ali, e a caminhada já vem de muito tempo, mas cada treino, cada revisão, cada simulado que você faz é a única coisa que vai te garantir um sucesso. O momento agora de foco e a palavra de ordem é protagonista, né? Essa palavra nova de educação, né, protagonista, eu, da meu tempo de educação, minha gente, eu conhecia o protagonista só da novela, né? Agora não. É a gente ser protagonista de si mesmo.
Bem, mas o que é ser protagonista nesse novo rol da educação aí? São três pilares, né? Responsabilidade, proatividade e autoconhecimento, né? Falar de responsabilidade aos plenos 16, 17, 18 anos parece ser clichê, né? Puxa vida, tanta coisa que eu já vivi, ainda mais para alunos do Colégio Tiradentes, que é diferenciado, e vocês sabem que é, né? É muito contraditório, né? Não, mas é assumir mesmo. É tomar as rédeas do seu próprio aprendizado. Claro que a equipe de professores do Colégio Tiradentes, ela é a melhor do Vale do Aço e a melhor do estado de Minas, sem sombra de dúvidas, né? Mas você precisa ser responsável pelo seu conhecimento, pela sua aprendizagem. E a proatividade ajuda bastante, porque você não fica esperando que o professor venha até você. Geralmente, nós, professores, temos uma leva de alunos, né? Então, vale você saber das suas necessidades, dos seus pontos altos e fortes e baixos, né? E aí entra um pouquinho de autoconhecimento, saber o que você sabe e aquilo que você precisa melhorar. E buscar, o professor buscar essas oportunidades. Claro que aqui, numa sala com 26 alunos, a gente está falando de pessoas que têm muita responsabilidade, muita proatividade e se conhecem muito bem, né? Porque senão estaria vendo novela, eu adoro novela, tá, gente? Então, bora lá? Todos aqui já são mais do que proativos, né? E a gente fala dessa prova, da redação. Qual o objetivo de ter uma prova de redação num sistema de avaliação tão complexo quanto o Enem? Antigamente, não é do teu tempo não, tá, coleguinha? Muito antes, lá no tempo dos seus pais, sua mãe, a gente fazia um vestibular que era uma prova, cada lugarzinho a gente fazia, e a gente precisava de apresentar conteúdo, conhecimento em todas as áreas. Física, química, biologia, geografia, matemática. E poucos desses lugares tinham redação. Somente alguns mais selecionados. As federais sempre tiveram. Percebeu-se que para a vida acadêmica, o aluno ele precisa saber expor o seu ponto de vista. Ele precisa dominar a língua, as estruturas gramaticais da língua, ao ponto de conseguir falar com todos os públicos, seja do público de maior conhecimento científico, seja o público de menor conhecimento científico, que é o cidadão médio comum. E aí, os estudiosos, isso já tem um tempinho já, né, que o Enem é de 2003. Dá um minutinho. Efeitos tecnológicos. Tcharam! Oi, gente, vocês não ligam não, tá? Eu vou tratar vocês como eu trato meus pequenos aqui, tá? Pequeno, tudo barbado, mas é assim que a gente vai conversar, tá bom? Pronto? Deixa eu perguntar. Gente, vocês estão visualizando a câmera da Janaína? Ah, ok, obrigado. Podemos? E aí, voltando ao assunto histórico lá do vestibular, né? Percebeu-se que a vida acadêmica requer um posicionamento crítico
e um domínio de linguagem em todos os níveis, seja o nível mais científico e o nível menos cultural possível para passar o conhecimento, né? Cidadão médio comum, como eu falei, costumo falar com vocês, né? Então, a prova do Enem foi pensada em duas vertentes só. A correção gramatical, que deveria privilegiar a norma culta padrão, e isso está lá no comando da prova, e a defesa de ponto de vista, né? Que também está no comando da prova. O comando da prova, quando a gente estuda ele em sala de aula, a gente vê que a prova fecha qualquer tipo de correção, né? Então, o aluno ele tem que apresentar ao corretor aquele camarada que vai aceitá-lo no universo acadêmico, né? Saber se ele sabe, consegue escrever um texto dentro do padrão normativo da língua, e se ele consegue, dentro desse texto, se defender, se posicionar criticamente, assim como é alinhado nos documentos oficiais da profissão, né, que é EBB, BNCC, essa montoeira de siglas que para vocês não tem importância nenhuma, tá bom? Só para título de conhecimento. E aí, como é que eu faço para dominar essas duas vertentes? Eu sempre falo com meus alunos, treinar. A gente vem num treinamento de, no mínimo, 2 redações por semana. Eu não consigo, porque realmente terceiro ano compete com as outras matérias, é complicado mesmo, mas se esforce a fazer 2 redações por semana. Se não, no mínimo, uma. Essa tem que ter. Essa, pelo menos, tem que ser sua meta semanal, né? Ao fazer esse treinamento, aos demais que não são meus alunos, escolha a canetinha da sorte, abençoada por Deus, né? É a mesma caneta que você vai levar, né? Aquela caneta esferográfica, transparente, vulgo Bic, não fazendo apologia, mas né? E simule o tempo real. Você tem 5 horas para fazer a prova. Claro que você não tem 5 horas para fazer o Enem, a redação, amiguinhos. Você tem, na verdade, 1 hora só. Então, você vai colocar seu celular como cronograma, né? Passando lá os minutinhos, e observe, nesse treinamento, quanto tempo você custa para elaborar o seu raciocínio. É científico isso, gente. Não estou tirando do nada, não. Você vai treinar o seu cérebro a escrever dentro do padrão que lhe é cobrado, né? Após esse treinamento, aí você vai ver o que você escreveu. Então, observe criticamente o que você escreveu. Seja duro consigo mesmo, seja. Porque, meu filho, minha filha, a vida é dura. Como diz o poeta, já falei aqui, a que é da gente é coragem. Então, o que você vai fazer? Tente observar quais são seus erros mais frequentes. E ao observar seus erros mais frequentes, você consegue eliminá-los. Ou atenuá-los. Com muito mais técnica do que alguém apontando esses erros para você. Porque eles vão ficar interiorizados no seu cognitivo. Revise os repertórios, e daqui, os repertórios, nós vamos ter uma discussãozinha lá para frente, né? Que, o Sebrasp mudou, não mudou, papapá, já estou dando spoiler. Mas revise. Porque a prova quer que você tenha um posicionamento crítico sobre a sociedade. Então, não dá para ficar colocando a pedra de Carlos Drummond de Andrade em todo lugar. Não dá. Né? Então, revise o seu repertório e procure no seu conhecimento algo relativo ao tema. E você é muito bom naquilo que faz. Acredite, você está aqui. Então, você é bom.
Eu falo que vocês são bons, não, vocês são excelentes, vocês estão num hall de excelência. Vocês sabem falar de todos os trabalhos, todos os perrengues da sociedade brasileira. Fácil, é só cutucar e ter proatividade, óbvio, né? E nisso, gente, com checklist, tá? Você não pode deixar escapar nenhum ponto. Você quer isso. Não sou eu que quero, não é sua mãe que quer, é você. É você que é protagonista. Então, faça isso, pelo menos nessas 3 últimas semanas que nós temos aí, né? Claro que você já vem desse universo de protagonismo. Claro, porque você não chegou aqui à toa, né? Mas você tem essa capacidade de treinar com propósito, treinar simulando o tempo real. Para vocês que estão fora das outras unidades, sabe o que eu sugiro, que eu faço aqui com os meus meninos? Eu tirei um xerox da folha pronta, da folha mesmo, do espaço físico da folha, e dou para eles treinarem. É bobagem? Não, gente. Escrever em um determinado espaço físico de uma folha e escrever na folha de caderno é outra. Entendeu? É treino. Jogo é jogado, lambaré é pescado, agora é hora de treinar. Então você vai na internet, lá tem várias, tá? E imprima a folha original, cópia da folha da prova, para você treinar, para você fazer esses treinos. Porque modifica bastante a sua grafia. Vai por mim, que você não vai ficar assustado na hora lá da prova, de que você não tem 30 linhas só. Você já vai estar acostumado com elas, com o espaço geográfico delas. Isso é uma dica de ouro. Escuta, tia Jana, você vai ver. Isso vai ser modificador desse modo, desse treino aí. Caneta abençoada, que você já deve ter, e a folhinha. Vai por mim. E aí começamos a falar da prova. Tudo isso aí é só para um contexto que você já está careca de saber, mas que tem que ouvir até o dia da prova. E faz bem ouvir. Bom, o que a prova analisa? Em 5 competências, nós vamos começar o nosso primeiro encontro vendo 2. As outras 3 a gente vai oportunizar em outros encontros. Espero vocês aqui, hein? As 5 competências da redação do Enem saíram daquelas 2 últimas vertentes lá. Vocês lembram que eu falei? Né? O que precisa para alcançar aqueles 2 objetivos lá? Competência 1 vai tratar de toda a normativa padrão da língua portuguesa. Tudo que compete gramaticalmente dentro do padrão formal, ok? Então, ela é esmiuçada pela letra legível. Ai, tia Jana, mas a minha letra sempre foi assim, amigo, mas você não é Gabriela Cravo Canela. Não é. Que nasceu assim, morreu assim, você vai fazer uma prova de seleção. Então, treina essa letrinha bonita assim. Faz favor, com a canetinha abençoada. Tá? O que você vai fazer? Vai organizar o seu pensamento dentro da norma padrão, porque faz parte do comando da prova. Escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre o tema tal, dentro da língua, do norma padrão da língua portuguesa. Ok? Respeitando os direitos humanos e apresente uma proposta de intervenção. Está tudo aí, nesse quadrinho lindo e maravilhoso que a tia Jana preparou para você. Norma padrão, ortografia, acentuação,
pontuação, crase, regência, colocação, uso dos pronomes, estrutura sintática e escolha lexical, paralelismo, sintático e semântico. Nossa, Joana, o que é esse montoeira de coisa? Calma, coleguinha, nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá bom? Competência número 2. Escreva, vamos voltar lá no tema no comando da redação. Escreva um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Não é assim? Pois é. Competência número 2. Que vai trazer para a gente a obrigatoriedade de obedecer o tipo textual dissertativo argumentativo. Né? O tipo textual dissertativo argumentativo, ele é elencado em 3 partezinhas, que a gente vai chamar de macroestrutura. Dentro dessa macroestrutura, esse pacotão, tem as microestruturas. E nós vamos ver como é que elas se conversam, se tecem ali para formar o conteúdo do texto como um todo. E ali, o que o corretor vai olhar para você? Com aquele olho de Sherlock Holmes. Se você compreendeu o texto, o tema, se você fez o recorte devido, se você tem conhecimento de outras áreas, os famosos repertórios socioculturais, e se você mantém essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão em todas as microestruturas do texto. Claro que nós vamos falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho. As competências 3 e 4, elas andam assim, ó, igual um elo, juntinho, uma com a outra, igual uma correntezinha. É a hora que você vai mostrar para o corretor que você planejou seu texto, que você organizou, que você selecionou, que você hierarquizou as ideias, tudo isso num plano mnemônico, aqui, ó, só na sua cabeça. Ó, eu vou falar sobre isso, 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 isso. Vou fazer rascunho, professora? Não, você já vai fazer o rascunho na folha certa. Seu organização da seleção é pelo aqui, ó, aquele momento que você bate o olho na prova e lê o tema. Óbvio que os textos motivadores vão te ajudar a fazer esse recorte. Eles estão ali, não é à toa, né? Eles estão ali por um propósito, né? Então, você tem que lê-los atentamente para ver qual é o recorte que a prova está sendo feita, para ver qual é o parâmetro que o corretor tem, porque o corretor, ele estuda a prova antes, né? Uma hora dessa, já estão afiadíssimos com o tema, tá, gente? Não assim, eles não sabem qual é o tema, é surpresa para eles também, mas já sabem quais são os parâmetros que eles vão definir. E como ele é feito, isso na competência 4, coesão e coerência, né? A coesão do texto, o uso dos conectivos, os valores do conectivo, esses elementos de retomada, de referenciação, né? Que na língua portuguesa tem 2 nomes horrorosos. Vou contar para vocês. Anáfora e catáfora. Sim. Mas a gente fala disso depois, né? E por último, senhores, muito importante, porque vale 200 pontos, uma competência específica para isso, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, meus amigos, ela convencionou-se e ficou na última parte da conclusão. Isso é por convenção, não é formalização, não. Fica mais fácil de você desenvolver uma conclusão assim, elaborar uma conclusão assim. Ela pode ser trabalhada ao longo do texto, mas eu acho isso meio perigoso.
é o que eu falo com os alunos em sala. Ela é melhor que seja feita num parágrafo exclusivo, lá na conclusão, mas que você sempre pense que trata-se de um texto dissertativo argumentativo. Então, lá mesmo você elaborando a proposta inteira, você tem que colocar o seu fechamento, que é a retomada da tese, lá do primeiro parágrafo, né? Isso tem que aparecer, né? Faz parte do texto, não pode ser ignorado. Ah, mas não deu para escrever porque era 30 linhas, era pouco. E o treino, né? E o treino. Tem que fazer o treino por conta disso, né? Para eliminar os excessos e pensar que você ainda tem que fechar seu texto. Quando você chegar na proposta de intervenção, você ainda tem que concluir o texto dissertativo argumentativo. Tá bom? E aí nós vamos começar falando da competência número 1. Talvez seja a competência que mais prejudica o aluno. Porque a gente não é perfeito na língua. A língua é muito volátil, a língua é imperfeita, né? Então, como nós falantes vamos ser perfeitos nela? Eu não sei nada. Imagina, né? Se eu não sei nada, como é que eu vou escrever com domínio e precisão de uma língua tão complexa quanto a língua portuguesa? Gente, pensa que isso não existe. Perfeição absoluta não existe. A gente treina para chegar à quase perfeição. Como? O texto ele tem que estar claro. Ele tem que obedecer às normativas, às prerrogativas da norma padrão básica. Não dá para você soltar lá um monte de palavras e falar que é texto. Um monte de palavras nada mais é do que um monte de palavras, né? Ah, mas eu fiz uma construção aqui, tem umas frases formadas, uns períodos mais formados. Gente, um monte de frase é um monte de frase, não é um texto. Um monte de oração é um monte de oração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar ao meu nível maior de excelência. Dentro de uma gramática que é dessa grossura, sim, é complicado? Sim, é. Mas vale uma autocrítica de que você não vai dar conta de 100%, mas vai fazer dentro dos parâmetros. Tanto é que lá na redação, os corretores são orientados a não descontar pontos se aparecer uma palavra só, sem acento, um erro isolado de regência. Ah, escrevi Ministério da Educação com letra minúscula. Bem, é nome de órgão, a gramática fala que nome de órgão, nome próprio, tem que ser escrito com letra maiúscula. Mas eu escrevi com letra minúscula. Eles não vão te penalizar por isso. Mas erros grotescos também, ou incidências de acento, principalmente, porque nós, falando da língua portuguesa, engolimos vários acentos, né? De concordância, né? De regência de alguns verbos e palavras, né? De nomes. Você tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque ela será avaliada. Então, a avaliação da competência número 5, dentro do Enem, varia de 0 a 5. Nível 0 a 5. Aí vai escalando, 0, 40, 80, 40, 80, 160, até 200, né? E aí, essa escala, ela vai obedecer à incidência, não é à ocorrência. Incidiu em vários erros ortográficos, incidiu em uso da vírgula, dos pontos, das travessões. Ai, professora, mas eu nunca sei onde que eu boto essa vírgula. Para mim, a vírgula eu ponho na hora quando eu tenho que respirar. Epa, então você tem que respirar toda hora. Você já parou para respirar?
Fica sem respirar pra você ver. Não é assim, não. Tem lugar certo de colocar ela. A incidência de concordância, principalmente em períodos inversos, que o sujeito vai lá para o final da frase, né? E aí eu me perco um pouco quem é o sujeito da oração e coloco o verbo lá no singular, ao invés de ser no plural. A incidência ou não de estruturas complexas, e aqui eu tenho que falar mais sobre isso. A banca esse ano está com um olhinho bem apurado para essas inversões e a presença de estruturas complexas, que são as orações subordinadas. Ai, aquela aula chata de português, de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Sim, mas eles não vão olhar se você sabe classificar. Eles vão olhar se você sabe escrever, né? Então, nós vamos ter um olhar mais criterioso para essas estruturas complexas, né? Para essas inversões de levar o sujeito para o final da oração e trazer o adjunto adverbial mais para dar ênfase, né? Essas inversões, essas construções, essas colocações de adjuntos adverbiais no início da oração, no início do período, elas serão observadas. Em cada partezinha do seu texto, você vai ter que apresentar para o corretor ou uma inversão ou um período complexo, que é um período que a gente chama de intercalado, com a subordinada, ou uma coordenada, né? Em cada parte do texto você vai ter que apresentar, e você apresenta isso com muita facilidade, tá? Falando o conceito, parece ser difícil, mas não é não, é coisa que você já usa na sua redação. É só você ter mais atenção, que você vai perceber que você já dominou a regra e não sabe o nome da regra. O registro formal, que do jeito que a gente fala, ela só serve para comunicar e nada se vai para o texto escrito. Então, eu tenho que eliminar as minhas gírias, eliminar a minha oralidade, eliminar o meu coloquialismo, o meu gerundismo, que é muito forte na nossa linguagem comunicativa, oral, né? Porque eu estou falando de um texto formal. Então, é isso de um nível de 0 a 5. 0 é quando você não escreve em língua portuguesa. Aí você não tem nem texto corrigido, tá, amores? Seu texto não é corrigido. E vem sendo pontuado ali, né, de 0 a 5.200 pontos, dependendo do tanto de ocorrência que você tiver. Eu deixei de acentuar só uma palavra. Serei prejudicado ou prejudicada? Não, depende se você, ao longo do seu texto, apresentou mais de uma ocorrência. Alguns erros gramaticais, eles pesam bastante, porque mudam o sentido, né? Que é o uso dos pronomes oblíquos, dos pronomes relativos, né? Eles comprometem das conjunções, eles comprometem o sentido do texto. Por isso que, se você utilizar uma regência errada, vou dar um exemplo. Visar. Vamos pensar na palavra visar, no verbo visar. Visar pode dar visto, não é? Mas pode ser objetivar. Se eu falo visar de dar visto, visar o documento. Se eu falo visar de objetivizar, né, ter como objetivo, eu viso ao objetivo. Perceba a diferença aí? Se eu uso visar no meu texto e não coloco
aquele acentozinho maravilhoso chamado crase, se a palavra seguida for feminino, ou utilizo a junção do a mais o o, da preposição a do artigo o, pronto, mudei o sentido do verbo. Aí, amores, o corretor, ele é atento a isso. E aí ele vai pesar na sua mão, na sua correção, para esses tipos de erros. Não são todos, mas tem alguns que cai seu nível de 200 para 160 e assim por consequente. Por isso que é uma competência que é muito, muito complexo, mas se a gente for mais atento na hora da revisão da prova, a gente consegue aumentar a nossa nota aí. E quais os erros a gente apontados pela própria cartilha e pelos cursinhos, por mim, o Deus e dará, né? Grafia, letra legível, amiguinhos. Ah, mas a minha letra sempre foi assim, mas você nunca precisou de fazer o Enem, né? Então, você que lute. Vai ter que fazer uma letrinha bonitinha para o corretor, porque só a prova não chega na mão dele física, ela é escaneada, né? Então, sua grafia tem que ser legível. Erros grotescos, como com certeza junto. O afim, gente, a misericórdia. Vocês estão anotando, né? Estou falando igual uma louca aqui, mas estão com um caderninho aí, né? Lá na sua proposta de intervenção, vou voltar a falar dele. O afim, como é que se escreve? Afim junto ou afim separado? Quem sabe responder para mim no bate-papo aí? Hello! É claro que é separado, né? Vem de finalidade, a fim de. Afim junto, amiguinho, é semelhanças. Entendeu? Ah, eu estou a fim de cursar medicina, né? Tem muitos médicos aí? Tcharam! Tem sim, tenho certeza que tem. Tudo vai dar remedinho para tia Jana depois. Então, afim junto é semelhança. Afim separado é o que você usa como locução lá na sua proposta de intervenção. Tá bom? Uso inadequado de crase. A danada da crase, meu filho, minha filha, pesa mesmo. Lembra-se do exemplo do visar, né? Visar, para dar visto, tem preposição. Visar a meta com preposição. Então, a danadinha vai ter, como meta é feminino, vai ter o uso da crase aí. Tipos verbais, gente. O menino começa a escrever tudo no passado. Geralmente começa antigamente. Ai, Jesus. E nos tempos primórdios. Deus de misericórdia. Claro que aqui não tem ninguém que faz isso. Não. Já superamos isso, né? A prova do Enem, ela é uma prova que visa a contemporaneidade. Dica. Então, os verbos vão estar todos no presente. A não ser que você esteja fazendo uma alusão histórica. Aí sim. Se você está fazendo uma alusão histórica, está usando como repertório um dado histórico, aí você vai utilizar o tempo verbal correspondente, né? Pretérito perfeito, né? Porque a Guerra Fria iniciou, não iniciar, porque dava ideia de continuidade, né?
Mas, na maioria das vezes, meus amores, a prova, ela priva pela contemporaneidade. Então, você vai usar os tempos todos, ou no presente, ou quando estiver projetando numa ação futura, né? Então, cuidado aí para não confundir os tempos verbais, né? A repetição excessiva, o danado do quê, gente? O quê? O que é o que é? Por quê? Ele tem várias funções na língua portuguesa. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser partícula expressiva, ele pode ser conjunção subordinativa, ele pode ser conjunção integrante. Ele tem tanta função. Ele pode ser pronome relativo, pronome interrogativo. Ele é um danadinho. E aí, para eu não repetir o que e cair no limbo do queísmo, que é um vício grande e muito perseguido pelo corretor, eu vou ter que ter domínio dos pronomes relativos e das conjunções. Vou ter que fazer o quê? Estudar gramática, meus. Para a competência número 1, tem 2 momentos. O momento da escrita e o momento da gramática. Não tem jeito. Tá bom? Os da crase eu já falei. Coloquialismo não é uma prova que vai caber os trejeitos da sua fala, né? E, tipo assim, não vai dar, não vai rolar, né, galera? Porque a gente vai escrever correto. E esse vocabulário que eu acabei de usar aqui com vocês, fica para onde? Para oralidade, correto? Lá na prova, nada disso. A ausência das estruturas complexas, períodos subordinados ou intercalados, tem que aparecer. Grave isso. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Lá na construção da sua microestrutura, que é o introdução, desenvolvimento e conclusão, em um determinado momento, você vai ter que utilizar tanto essas estruturas complexas quanto juízos de valores, que a gente mais para frente vai exemplificar isso. Tudo bem? Seguimos. Qual é a estratégia, então, para eu melhorar na reta final? Estudar gramática. Sim, senhores, tem. Quem disse que a vida tinha que ser fácil? Não tem. É a dica que eu dou para vocês. Revisar cada redação que vocês façam, observando em qual erro vocês incorrem mais. Por exemplo, eu tenho alunos que têm mais frequências de erros em acentuação. O que eu falo com ele? Estude a parte de acentuação. Interiorize aquilo. Come aquilo. Vá para a prova sabendo todas as regrinhas. Não tem jeito, gente. Competência 1 é estudo gramatical. É chato estudar gramática, sim. Mas tem jeito, né? Meu erro maior é no uso da vírgula. Inclusive, tá vendo esse linkzinho aqui que eu falei aqui? Reta final? É um presentinho que a tia Jana separou para vocês. Eu vou postar depois lá no grupo, tá? Aos meus alunos não precisa que eu vou dar em sala para todo mundo. É uma atividade que eu posso abrir isso. Mas aí sai, né? Sobe. Ó. Vocês não estão conseguindo ver? Tá sim, tá sim. É o quê? Eu peguei uma redação nota 1000, retirei todas as letras maiúsculas do início dos parágrafos, fiz o que a gente chama de monobloco. Sim, senhores, tem gente que escreve assim. Isso aqui pesa demais. Você vai ter a sua competência avaliada lá em 40 ou 80 pontos, né? Aqui tem uma redação nota 1000 que está tudo num balaio de gato só. O que você vai fazer em casa? Você que é das outras unidades.
Imprima isso aqui como treino, que você é protagonista, vai passar o texto a limpo. E vou copiar? Sim, meu anjinho. Você vai treinar sua letrinha dentro do espaço gráfico, que precisa. Lembra daquela folhinha que você já vai ter tirado o xerox? Então, ela mesma. E vai passar a redação toda a limpo, como treino. Separando os períodos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Você já está apurado para saber até onde vai cada uma das partes. E vai, neste momento, usar a maiúscula, colocar a vírgula devida e usar a pontuação. Texto dissertativo argumentativo é basicamente 3 sinais de pontuação. Ponto final, vírgula e travessão. Só. Né? Ou em outro momento, quando é citação indireta, você usa aspas. Mas na maioria das vezes, você não vai usar aspas. Tá bom? E a gente vai passar esse texto a limpo, como treino. Viu, amores? Porque precisa. Isso é demodê, não é não, funciona. Funciona de verdade. Você pegar a norma gramatical, abre ela, no seu notebook, no seu livrinho, onde que você estiver lá. O livro nosso, nós estamos estudando essa pontuação e vai comparando. Onde é que eu devo aplicar essa regra? Invertir o sujeito, ordem inversa. Então, eu tenho que usar a vírgula para separar o sujeito. Para separar o adjunto adverbial, desculpa. Tem uma conjunção integrante aqui, tenho que utilizá-la. Uma conjunção adversativa aqui, tem que utilizar a vírgula. Isso aqui é um ponto final, porque encerrou o assunto. Você vai ver. Depois você me chama na rede social e não fala se não funciona. Aí depois que você fizer isso, olha o gabarito, tchan, bonitinho, né? Olha, eu já coloquei, inclusive, que é uma aula que a gente vai ver mais para frente, da redação colorida, como ela é dividida, né? As partezinhas da macroestrutura e a microestrutura, olha lá. Tudo bonitinho para você ver e conferir. Um exercício bem protagonista mesmo, tá, minha gente? De onde você acertou e onde você errou. Errei, professora, falta na gramática, tá? Porque a tia Jona não vai estar lá na sua casa, infelizmente, não. Caderno de correção para listar sinônimos é muito válido. Gente, isso ajuda demais. Isso abre teu leque, tira você desse mundinho. Sai da bolha, pessoal. Vamos sair dessa bolha, terceiro ano. Treinar conectores. Eu costumo dizer para os meninos para fazer uma lista e pregar, sabe aonde? De frente ao vaso. Sim, no rio não, tá? É de frente ao vaso que você vai pregar a lista de conectores, porque lá você vai 1 hora do dia, né? Se não vai ter que procurar o médico. Fazer construções elaboradas, observando se as suas construções têm sujeito, tem verbo e complemento verbal, tudo bonitinho. Para não esquecer o sujeito para trás, para não esquecer o verbo de ação, para não esquecer o verbo, se ele tem um objeto direto, ele tem que aparecer, entendeu? E depois disso tudo, meus amores, o que você vai fazer? Ler em voz alta. Sim, pode fechar todo no seu quartinho e leia seu texto. O texto foi feito para ser lido. Ele não foi feito para ser guardado. O texto foi feito para alguém, que seja você, né? Que seja você antes, que vai ter um olhar muito crítico e criterioso, muito protagonista, e depois, lá na frente, o corretor,
que vai perceber que você leu o seu texto, que você se preocupou com isso, né? É o que eu tenho, é o que há na competência número 1. Não adianta falar com você que todas os oxítonos A, E, O são acentuadas em ens, que eu falando não vai fazer referência. Agora, quando você for escrever a palavra café, cipó e Amapá, vai saber onde que você vai colocar o acento. Não tem jeito, tá bom? E aí, minha gente? E aí? E aí? Eu tô aqui com o tempo, sabe? E aí? E aí? Nós temos que dar continuidade. Vocês não sabem do perrengue que é dar aula para uma sala virtual, gente. Eu tô fingindo costume, tá? Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí. Quem tá aí que é meu aluno? Ah, Vivier, linda. Nossa, gata essa menina, Daniele, maravilhosa. Daniele, eu tenho esperança de um milzinho. Ah, Nicolas. Ei, Nicolas. Ah. Oh, gente, eu tô dando oi para os meus alunos, mas sintam-se abraçados também, que agora vocês são meus também, tá? Galera aí. De Curvelo tem alguém? Tem gente de Curvelo aí? Deixa eu ver. Se tiver, falem. Agora o Kalen para sempre. Sabe por quê? Porque eu já corrigi coisas suas. Já. De BH, adoro BH, gente. Nossa. Galera, tem uma lista de chamada aí. Tá bom? E deu um negocinho aqui. Olha. Não acabou não, tá, gente? Só tô tomando um ar aqui para eu poder mudar o foco. Peraí. É? E aí, minha gente, vamos continuar, tá? Porque a competência 1, ela é... Isso, pode. A competência 1, ela é o alicerce. Tudo começa nela, tá? Se você demonstrar para o corretor que não a domina, ai, meu amigo, falar de ser verdade aqui, o corretor vai com preguiça de ler o seu texto, e aí você tá no breu, tá? Tá no breu. Então, é aquele momento que ele bate o olho no seu texto, ele já sabe que você domina a competência 1 ou não. Por quê? Pela organização do texto, pela ortografia das palavras, pela letra legível, ele já sabe que ele vai ler um texto realmente dentro dos padrões ou não. E isso está muito ligado à competência número 2, que fala do quê? Da estrutura dissertativa. Daquela hora, minha gente, que o corretor bate o olho no texto e vê que você construiu um texto dissertativo argumentativo. O corretor já é um camarada nisso, velho. Anos e anos de sala de aula. O que ele vai fazer? Ele vai bater o seu olho lá no computador dele, lá no recanto recluso da casa dele, e vai ver se camarada sabe escrever um texto dissertativo argumentativo. Porque ele dividiu o texto bonitinho. E o que eu falo com meus alunos? Sabe a tiazinha da 3ª série, aquela tia mais fofazinha que te dava beijinho e que falava para você assim, querido, bota o dedinho na linha para começar a escrever. Você lembra do dedinho? Pois é, garotos, ela volta com tudo e toca a prosa. Essa marcação do dedinho que faz dividir os 4 parágrafos, as 3 partes do texto. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 4 parágrafos, instituiu-se essa correção para a prova. Entendeu? Posso fazer com 3? Pode, querido. Você pode até fazer com menos, né?
Você vai ser corrigida a partir de 7 linhas, mas assume seu BO, né? Porque, claro que você não vai ter a nota que você quer, ué, né? Posso fazer, então, com 3? Pode. Você vai ficar ali entre 600. Média brasileira é isso. 600 e pouco. 600, 570, né? Com 3 parágrafos só, é isso. Não é o nosso caso, né, meus amores? Nós queremos mais. Nós já somos acima de 920. Beijo, me livre. Né? Então, eu vou fazer estruturado em 3 parágrafos, em 3 partes, 4 parágrafos. O dedinho, esquece dele. É importante você marcar esse recuo, que é chamado de alinha, em cada parte dele. É importante, tá ouvindo? Tem que fazer. Aí eu não faço. Faça fazer. Pelo amor de Deus. Bota o dedinho lá, igual a tia lá da terceira série que ensinou. E aí você vai começar a escrever seu texto. Dividido em 3 partes, 4 parágrafos. A primeira parte, introdução. Nessa introdução tem que ter contextualização, tem que ter a tese, tem que apresentar um fechamento, tudo isso você já sabe, né? Lá na introdução, a introdução é muito importante porque ela tece o que você vai falar durante o texto. Você contextualiza, né, trazendo os repertórios socioculturais para contextualização, dentro da problemática apresentada, fala da sua problemática, apresenta a sua problemática, né, e já dá pistas para a sua solucionática, né? Eu parafraseio um jogador de futebol muito antigo, que vocês não sabem, não, vocês não é de seus tempos, não. Mas era o da Maravilha, que é atleticano, estou podendo comemorar, né? Mas ele fala que para toda problemática tem uma solucionática, e eu levei isso para a minha vida, e é verdade. Lá na introdução você vai contextualizar, apresentar a problemática e dar pistas da sua solucionática. Porque a solucionática está lá no seu desenvolvimento, nos 2 desenvolvimentos. Sim, senhores, você vai apresentar 2 desenvolvimentos. Como eu falei com vocês, você pode apresentar um só? Pode, querido, mas não pode querer uma nota acima de 700 pontos, porque você vai escrever brilhantemente só um e vai ficar ali em torno de 650, tá bom? Aí, você vai ter mais 2 parágrafos na sequência da introdução. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, né? Que já foi apresentado, já foi mensurado lá na introdução. Terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, que é na ordem que você mensurou lá na introdução, tá bom? Então, vamos ver isso para frente como fica. E o 4º parágrafo, instituiu-se a proposta de intervenção, mas eu não posso esquecer jamais do fechamento. E é o que muitos alunos, principalmente meus alunos, esquecem sempre de retomar a ideia principal do primeiro parágrafo. Percebeu que o primeiro parágrafo, ele alinha os outros? É a partir dele, da construção dele, que você vai tecer os outros. Porque tem que estar tudo assim, ó, casadinho. Tem que escrever muito bem o primeiro parágrafo e o resto do texto flui. Né? Vai vir. Né? Observando que no primeiro parágrafo você faz uma breve apresentação daquilo que vai ser trabalhado. Você não pode se delongar muito. Ah, mas a minha introdução fica em torno aí de 7 linhas. Deus é mais. Você tá doido, menino? Ó, se a sua introdução você gasta 7 linhas, e o resto? Passar de 30. Introdução é contextualização, problematização, solução e fechamento.
Isso em 4 períodos. Ok? Desenvolvimento. Você vai fazer no mesmo esquema, de uma microestrutura para uma macroestrutura. A mesma situação de apresentação do desenvolvimento, tese, argumentação, repertório e fechamento. Essa ordem não é necessária seguir. Você pode apresentar o repertório, apresentar a argumentação, trabalhar o seu argumento e fechamento, que não muda o fechamento, né? Lá na proposta de intervenção, apresentar a solução dentro dos parâmetros, dos 5 parâmetros que nós vamos especificá-los depois, fechamento. Percebeu, minha gente? Toda a estrutura, ela obedece um esqueminha de introdução, Isso. Ó. Agora eu vou ter que colocar o óculos para ficar mais próximo. Pronto, alguém quer participar da... Isso aqui já está selecionado, já estão todos aqui. Todos presentes. Ok. Pode continuar. Sim. E aí, percebeu que eles seguem o mesmo padrão, né? De introdução, desenvolvimento, conclusão. É o que a gente chama, deixa eu voltar aqui, eu volto aqui no slide, eu consigo voltar aqui? Não, eu estou na outra, né? Então, tudo bem. Tá vendo aqui, gente? Esse de introdução, desenvolvimento e conclusão da macroestrutura de todo o texto, ele se repete nas microestruturas, ou seja, lá na introdução, eu vou seguir o mesmo caminho de introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá no D1, mesmo caminho. No D2, mesmo caminho. Isso é observado pelo corretor, entendeu? Então, você vai obedecer na macroestrutura, a microestrutura apresentada de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é observado na competência número 2. Ok? E aí, gente, sobre os repertórios, um borborinho danado, não pode mais usar a pedra. Eu tenho horror à pedra do... Quem é meu aluno aí sabe. Né, Nicolas, né, Rúbia? Não é que não pode, gente. É que ela tem que conter o assunto. Ela tem que ter aderência ao assunto. Ela tem que ser compatível com o que você está discutindo. Então, o que é o repertório? Tudo que você conhece, tudo que você viveu aqui, né? É todo conhecimento, seja ele física, tecnologia, ciência, artes plásticas, jogos, tudo pode ser repertório sociocultural. Como é que você me explica ficar preso numa pedra? Não justifica, entendeu? Não tem porquê, né? Você tem um universo de coisas, você vive intensamente, 18 anos, você tem colágeno. Pois é, você vive um monte de coisa e vai me apresentar só a danada da pedra de Carlos Drummond de Andrade. Não, senhor. Vai sair do senso comum, porque a tia já está. Entendeu? Tem que selecionar isso. Os repertórios bons ajudam sim. Aí eles estão metendo
o repertório de bolso, falou que não pode mais usar a Constituição, não pode mais usar Bauman, não pode mais usar Hannah Arendt. Não, minha gente. Não, não é isso não. Poder pode e deve. Mas você vai usar o repertório de bolso com eficiência, com domínio, com aderência. Essa palavra aparece muito no curso de formação de corretores, que é aderir ao conteúdo. É você falar lá da sociedade líquida de Bauman e fazer uma analogia dentro da temática, né? Então, eu vou deixar para trás. Não, está aqui, ó. Posso usar a Constituição, mesmo Constituição para trás, se é versada a problemas sociais, todos os problemas sociais se resolvem na Constituição. Vou contar para vocês uma coisa que eu já contei para os meus alunos aqui no dia. Barroso, que vai aposentar agora do STF, ele vai aposentar agora, né? Ele foi sabatinado, eu estava na faculdade e eu assisti a sabatina dele. E ele falou uma frase para a vida dessa. Se a Constituição tudo, faz de tudo, só não traz o amor em 3 dias. Não, tá? Fala do Luiz, o que vai aposentar agora. Você tem ideia? Como é que eu vou deixar um documento jurídico que norma toda a vida minha em comunidade paz? Não, gente. A Constituição, ela eu acho. Passa depois? Não, passa não. Ela é tudo que eu preciso. Então, eu voltei lá, né? Os repertórios que funcionam. História para fazer o passado e o presente. Aqui eu adoro isso. Né? Revolução Industrial, Nelson Mandela, ditadura no Brasil, que lute, né? Que isso é cobrado no Enem, tá bom? Cultural, tudo que você sabe de cultura, que as tias de ombreira lá de português, igual eu mesma, falava com vocês para lerem, né? 1984, Revolução dos Bichos, Machado de Assis, adoro, né? Arte, cinema, cultura, música, apresentação dos grandes festivais de 1960, tudo isso você tem que saber, gente, né? Tudo que é científico, provado, comprovado pela ciência, neurociência, mudanças táticas, dados de IBGE, é sempre bom ter um dado de IBGE como repertório de bolso. E os filosóficos, né, que os nossos lindos e maravilhosos professores de filosofia e sociologia tanto nos ensinam, né? Bauman, Paulo Freire, e não adianta, gente, se cair, escutem, por favor, cair, se cair a educação, manda Paulo Freire, você vai mandar muito bem. Bom, então, eu vou tentar fugir do senso comum, né? E eu tenho essa formação acadêmica. Isso faz parte da minha vida, da minha vivência, né? Como é que eu, um aluno secundarista do Colégio Tiradentes, não vou falar com o Paulo Freire, né? Não cabe, por exemplo, eu usar Paulo Freire para falar de economia, por exemplo, porque a economia vai ser eu vou ter que devagar demais, eu só tenho 30 linhas, né? Mas eu vou usar Milton Campos, maravilhoso Milton Campos, quem não sabe quem é, tá? Terceiro ano, não se permite a não saber quem é Milton Campos, tá vendo?
Como que eu vou falar de mudanças climáticas, de problemas socioambientais, de racismo estrutural, se eu não seria campus? Sua formação pediu isso, amigo. Você que lute, então você vai ter que correr atrás. É hora disso, de repertório de já, né? Para sair do óbvio, né? Porque eu não posso ficar preso no óbvio, né? Em vez de eu escrever, mas, olha que texto mais raro, aí eu vou lá e escrevo, que a tia Jana ensinou. As redes sociais criam bolhas informativas que polarizam informações. Brilholinho. Conecta várias áreas do conhecimento. Né? Eu posso, filósofo, o interessante não é você citar só um tipo de repertório. Você citou um filósofo, puxa isso para uma coisa mais contemporânea, um filme, né? Uma série, uma música, que vai dar uma diversidade, você vai sair daquele... mostrar para o corretor que você sabe o assunto. Autonomia e autoria são pré-requisitos dessa habilidade, né? Que aí você aborda o tema numa outra perspectiva, foge dos textos motivacionais, foge da média 4 na competência 2, entendeu? A competência 2 é uma que a gente tem que gabaritar, a gente tem que fechar. 200 pontos nela importantíssimos. E aí eu volto nos repertórios jurídicos que você tem que levar para a sua vida, já saber instituição. Sistema social que não está lá. Como é que eu vou deixar de usar como repertório de bolso? Vou falar de meio ambiente, artigo 225. Vou falar de dignidade humana, artigo 1º. Outra coisa. Artigo não, tá? Bem que lá tem. Preciso citar aqui, assessora. Mas eu falo, não, eu falei, vou falar. Você não precisa citar o artigo. Você tem que falar que a Constituição, regra de maior poder jurídico da instituição brasileira, entendeu? Falar bonitinho, né? Que o corretor gosta. Né? Porque falar sobre soberania, né? Eu tenho que saber que lá é a minha bússola, é a minha Bíblia direita para a sociedade, assim como a sociedade está para o direito. Eu preciso ser um bacharel de direito, mas eu preciso saber onde que as regras estão escritas. E é lá. É só lá. Tá? Fatos históricos como Revolução Digital. Nós sobrevivemos a um evento digital muito grande. Né? Vocês passaram pela pandemia, sabem quanto era diferente do que é hoje. Como que esse universo de vivência que você teve de 2020 para cá não serve como referência repertório? Possível. Há 5 anos era impossível um momento desse entre o Colégio Tiradentes Prático com vocês, né? Era impossível, era inconcebível. Olha para você ver como isso é importante. Você tem essa vivência, você experimentou, você sentiu na pele essa revolução digital, né? Uma bem obrigada. Sempre fala muito bem, né? Bauman, Foucault, né? Adoro Foucault. Então. E aí, muitos curtinhos meteu os repertórios de bolso, falando com vocês assim, mudou, hein? Você não pode usar. Não é que você não pode usar. Você tem que saber usar. Porque o repertório de bolso, ele tem que ser produtivo. Ele tem que ser produtivo e aderido ao seu conhecimento, né? Então, você tem que saber lidar com esses repertórios na
dos documentos. Eu vou falar de ineficiência de leis. Ineficiência de leis, que é um dos meus possíveis argumentos. Por de fiscalização, né? Eu posso muito bem dizer, então, citar um conhecimento filosófico que é abstrato, sim. Por exemplo, Maquiavel, Montesquieu, posso, mas desde que ele esteja dentro ali do assunto, desde que ele seja trabalhado na perspectiva filosófica que é abstrata, mas ela absorve qualquer caso prático, qualquer caso concreto, né? Então, do contrário, se você só soltar o resultado de bolso no sexto, em nível 3, tá? Sem fazer essa adesão, sem fazer essa contingência de conter assunto, sua média é nível 3, tá? Exemplos. Vamos aos exemplos, meus amores. Vamos demonstrar um projeto de texto, temas sobre educação. As propostas tenho observado muito o eixo temático da educação. Educação de campo, você deve ler, educação campestre, educação de jovens e adultos, você pode ler. Educação do nível superior com a fuga de cérebros, você pode ler, vale a pena, tá? Educação... eu vi outro dia um tema muito interessante, sabe o que é? De invisibilidade da educação campestre, porque nós temos uma área territorial imensa campestre, rural. E esse pessoal não tem educação, não. É muito difícil para eles, acesso à educação para eles. Eles tem partes do Brasil que andam quilômetros e quilômetros. Isso aí é alguma coisa que você tem que ler. Mas o nosso exemplo é desafios da educação no Brasil no século XXI, fazendo poucos recortes para quando você tiver nesse eixo lá, você saber escrever. Olha lá, qual que é o repertório utilizado? O candidato selecionou um repertório histórico, um filosófico e um científico. Olha que maravilha. Ele falou do período colonial, ele falou de Paulo Freire. Quem mais pode falar de educação a não ser Paulo Freire? Um monte de outras pessoas, mas que é o mais bambambam é o Paulo Freire, você que lute. E o científico, que são dados comprovados que saíram na mídia, que está aí, que está na moda. Outra coisa, dica, a Suíça, que é o bambambam na educação, aboliu as escritas digitais, tá? Tá voltando tudo à mão. Pois é, você fica antenado aí. Terceiro ano não dorme. Descansa, fecha o olho assim com o outro aberto. Eu utilizei 3 repertórios que são de áreas de saberes diferentes para construir o meu argumento. Deitei. Olha lá. Repertório histórico, período colonial, a educação era privilégio das elites, criando raízes históricas de desigualdades educacional, né? Por exemplo, a educação campestre pode entrar por aqui, né? Porque, como é elite, os filhos de quem tinha dinheiro iam estudar onde? Em Lisboa, nas capitais. E quem não tinha, ficava para a lavoura. Repertório filosófico. Paulo Freire, ele entende que a educação ela não pode ser neutra, ela tem que ser instigante, ela tem que ser motivadora, ela tem que tirar o sujeito do senso comum. Porque se ela não fizer isso com o sujeito, se ela não transformar o sujeito, nada é transformado, né? Então, perpetua-se a desigualdade. E repertório científico, caso algo que pode ser
provado, cientificamente provado. O PISA, que é um dado, um elemento de avaliação internacional, comprova que nosso país está aquém de vários países do norte da América, inclusive Venezuela, né? Nós estamos com notas baixíssimas em literatura e acho que então a defasagem é muito maior, né? Isso aí dado a quê? A políticas públicas que não foram implementadas, que devem ser estudadas para viabilizar o acesso à educação de forma igualitária, né? E aí, gente, olha, 3 repertórios que eu tirei assim, quem sabe, amigos, sabe disso. De show, você sabe. O que eu não posso fazer quando se fala de competência 2? Levar uma colinha e achar que aquilo ali vai resolver minha vida. Não vai. Ele percebe, tá? O avaliador percebe. Bom? Então, cuidado com a pedra no meio do caminho. Deixa ela lá em Itabira, quietinha lá, gente. Pelo amor de Deus. Eu vi uma entrevista, tenho que comentar isso com vocês, do Carlos Drummond de Andrade, lá no Roda Viva, antiga. Ele fala, não. Aí tinha um pessoal pergunta para ele, né? E aí, Carlos? Eu disse, não, muito de reflexão, não tem nada para falar da pedra, não. Gente, já tomaram essa. Até eu tô chata com ela, né? Deixa ela. Repertório improdutivo. Não adianta você saber de tudo isso que eu falei que você sabe, se você não produzir o seu argumento em cima disso. Não adianta, gente. Tá? Não é só colocar o repertório, não. Ele tem que ser produtivo, ele tem que ter a ver com o seu argumento. Se eu estou falando, mais uma vez, de negligência governamental, meu repertório tem que estar dentro da negligência governamental, tá? E o maior erro, informações incorretas. Professora, o reitor vai atrás? Vai ou não vai? Pode ir. E se for? E você colocou o dado errado? E aí, gente? Você está 2025 inteirinho para correr esse risco? Do reitor está cansado ou não? Ah, meu filho. Você é mais de 900, não vai fazer isso. Cuidado, tá? Gente, eu digo para vocês o seguinte, conquistar 200 pontos é o que a gente está fazendo aqui. É prática diária, é ser estratégico, e é muito mais do que o bambam. Você tem que ser o melhor para você. Você tem que ser o cara para você. Você já está no caminho. Você já tem 900. Você já está refinando dos seus outros concorrentes. Porque é concorrência, tá? Saiba que você consegue se refinar mais por você. O resto, você corre para o abraço, porque você já é protagonista da sua vida. Espero imensamente que tenha gostado, tá? Ai, beijo no coração de todo mundo. Eu quero que... vai lá nas minhas redes sociais para conhecer. Um beijo no coração de vocês. Estou muito feliz por isso. E é sobre